Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre composição, né? Composição da imagem. E lembrando que o foco aqui dos nossos vídeos são os dispositivos móveis, né? São os celulares. Como produzir vídeos, como filmar, como fotografar com o celular. É importante lembrar que tudo que a gente fala sobre composição da imagem também pode ser aplicado quando a gente vai produzi-la pelos celulares, ok? Então, essa sensibilidade que a gente precisa desenvolver para fotografia, para filmagem, para edição de vídeo, ela também serve para quando a gente utilizar os celulares. Então, a gente inicia aqui com essa frase, né? A fotografia nada mais é do que um ato de contemplação. Essa frase do Philippe Dubois. Essa frase nos faz refletir o seguinte, que na imagem, todos os elementos que a gente enquadra, todos os ângulos que a gente trabalha, as cores, né, sombras e luzes, isso comunica, né? Isso é informação da nossa composição e a gente tem que se atentar para esses elementos, né? Existem algumas técnicas para se produzir e que comunicam sentimentos ou ideias ou percepções que o autor pretende passar. Vamos falar um pouco mais sobre alguns elementos que são importantes aí nesse processo. Então, nesse processo eu acho muito importante, assim, algo que facilita muito o trabalho, é a regra dos terços. Talvez você não tenha ouvido falar, é bem comum, né, a regra dos terços. A maior parte dos celulares já tem esse recurso, né? A gente pode ativar a grade, os celulares já vêm com esses recursos aí para a gente ativar. Você pode estar consultando aí agora no seu celular, nas configurações da sua câmera, ou regra dos terços ou grade, geralmente é assim que consta. Então, o que é a regra dos terços, né? Vamos ver um pouquinho mais aqui detalhado. A regra do terço consiste em dividir aqui, ó, a imagem em duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Descobriu-se que esses pontos de interseção entre as duas linhas geram, digamos, pontos fortes da nossa imagem. O que isso quer dizer? Os elementos que a gente encaixa, que a gente posiciona nesses locais, tendem a atrair a atenção do espectador, ok? Como eu tinha mostrado aqui antes, notem só como esse casal ele está posicionado aqui em uma dessas interseções, né? O topo da pirâmide coincide também aqui, ok? Então, a gente vai estar vendo aqui alguns exemplos de aplicação da regra dos terços, né? Que também pode ser utilizado, ó, as duas linhas, né? Verticais apenas. Aqui é um exemplo de um filme, Doutor Estranho. E notem como esses recursos a todo tempo é utilizado no cinema, né? Então, muitas vezes a gente assiste a um filme, vê uma imagem bonita, vê uma composição bonita, fica sem saber, às vezes, né, o porquê, quais foram as técnicas que foram utilizadas ali. Então, a regra dos terços, ela é muito utilizada no cinema, ok? Então, note aqui como a tela é dividida, né, em duas linhas verticais. Esses dois personagens, eles estão desfocados. E esse personagem central aqui, ele está no foco. Então, olha só como é dividido certinho aí a tela. Então aqui a gente vê outros exemplos aqui da regra dos terços. Olha só como o rosto aqui do personagem ele se posiciona também, né, na interseção dessas linhas, né? A cabeça dele também está posicionada nessa linha vertical, os ombros aqui próximo dessa linha horizontal, ok? O notebook aqui nessa área. Então, assim como a mão dele aqui, né, no ombro dela, como também coincide com esse ponto. E olha só como essa linha também horizontal aqui do lado da vegetação, ela coincide com essa outra linha aqui, né? Então, a regra dos terços, ela auxilia nesse processo aí de compor a sua imagem. Vamos ver mais exemplos aqui. Os dois olhos aqui do bebê, né? Posicionando nessas duas linhas, ok? O nariz dele aqui, centralizado aqui nesse box aqui, nesse quadrado, ok? Essa outra imagem aqui, uma linha do horizonte, as nuvens aqui encaixadas entre essas duas linhas, né? Então, tudo aí utiliza a regra dos terços. Ó, mais exemplos aqui, esse farol posicionado, essa torre aqui, né, posicionada nessa linha vertical,
Notem como as imagens são equilibradas, né? São bonitas. A boca da garotinha, a testa também nessa linha, ok? O rosto encaixado entre essas duas linhas horizontais aqui. Então, muitas vezes a gente até produz essas fotografias belas assim, mas não utiliza conscientemente a regra dos textos, mas sem querer utiliza esses elementos, esses conceitos, a gente já produz imagens esteticamente agradáveis, né? E aqui vamos ver algumas aplicações na produção de entrevistas, por exemplo, né? Inclusive nas produções que eu participei, assim, de entrevistas, de produção de vídeos institucionais, a gente utiliza bastante aqui esse conceito. Uma das utilidades da regra dos textos é quando você enquadra o entrevistado ou o repórter, os olhos, né, dele ficam próximo aqui dessa região, dessa linha horizontal, ok? É uma forma de você deixar um espaço necessário aqui acima também, né? Porque muitas vezes a gente enquadra a imagem, às vezes cortando a cabeça ou mostrando a cintura um pouco mais abaixo e tal. Então, é um exemplo de como a gente utiliza a regra dos textos na produção de entrevistas também. Então, outro exemplo aqui, esse material foi produzido aqui na TV IFBA. Aí é um aluno, né, um estudante do IFBA, o Bruno, ele dando uma entrevista bem emotiva, assim, sobre a história de vida dele. E você vê que no contexto ali do fundo, né, tem uma rede de vôlei, né, que ele é jogador de vôlei de praia e está bem desfocado ali ao fundo, né, que é um contexto, né, é um contexto desse universo do qual ele pertence, que é o esporte. Então a gente posicionou aqui, ó, o Bruno em uma dessas linhas aqui da regra dos textos, ok? E aí esse espaço subjetivo aqui é como se ele estivesse conversando aqui com o repórter, né? Ou com a pessoa que está entrevistando ele. Então esse enquadramento aqui é muito utilizado também no telejornalismo, né? Na parte de produção de entrevistas, depoimentos. E aí voltando àquilo que a gente tinha comentado sobre composição, né? É interessante notar como todos os elementos que a gente posiciona, que a gente insere na nossa cena, na nossa composição, eles comunicam, né? Nas nossas imagens a gente pode trabalhar também com essas linhas imaginárias, ok? É muito comum a gente ver essa estrutura piramidal nas pinturas do Leonardo da Vinci. Da mesma forma, no próprio cinema também isso é explorado muitas vezes. Algumas imagens, como aqui esse exemplo da série Breaking Bad, onde o personagem principal aqui ele está mais à frente, né? Os outros dois aí coadjuvantes estão posicionados ao lado dele e a gente forma essa estrutura de pirâmide, ok? Que dá um equilíbrio, dá uma composição bonita para essa imagem. Aqui uma tela dividida justamente ao meio, né? Os dois personagens dando a impressão de que são contrários, de que são rivais, né? A tela dividida ao meio, assim. Então, olha o simbolismo que há nessa cena. Aqui pertence à mesma série, Breaking Bad. Então, veja como é interessante trabalhar com essas linhas, com esses espaços que a gente cria nas nossas cenas. E tudo isso a gente pode estar explorando também nos nossos celulares, ok? Lembrando que da mesma forma que os mesmos conceitos que você aplica na produção de imagem com uma câmera profissional, você também pode utilizar no seu celular. Repare como, né, essas duas linhas aqui diagonais, elas se cruzam, né? Essa perspectiva do espaço e desses caras aqui agachados fazendo flexão, né? Eles convergem para um personagem que está no centro, né? Olha só essa convergência das linhas aqui para o centro, para esse personagem que está no centro, ok? A composição bem interessante também. Aqui no filme Efeito Borboleta, né? A linha diagonal, como ela é explorada aqui, certo? Os dois personagens deitados com a câmera de cima. Notem como a gente pode estar brincando com esses elementos, né, em cena. Aqui também mais um exemplo de perspectiva, né? Como essas linhas aqui, ó, do espaço onde esse garoto está, como essas linhas de perspectiva, elas convergem para o rosto dele, ok? Então, meio que direcionam, né? Então, bem interessante também. Então, pessoal, nesse contexto de composição, tão importante quanto a gente falar sobre os enquadramentos, né? Os tipos de enquadramento mais utilizados na produção audiovisual e na fotografia.
Primeiro tem um plano aberto, né? O plano aberto, como o próprio nome diz, é um plano onde você mostra todo o ambiente onde um personagem está inserido, né? Um personagem ou os personagens estão inseridos. E você tem uma noção de todo o contexto dessa cena, né? Qual é esse local, quem mais está lá, a decoração, é noite, é dia. O plano médio você já aproxima mais do personagem, você consegue ter mais detalhes de quem é essa pessoa. Esse enquadramento ele deixa, né, esse espaço aí entre acima da cabeça e abaixo dos pés, ok? Você tem algo mais, uma cena mais fechada. O famoso plano americano, né, também já muito utilizado em algumas entrevistas, né, depoimentos, no telejornalismo também. O plano americano ele já mostra um pouco mais acima do joelho ali, né? Também mostra mais características do entrevistado, né? O primeiro plano já é um pouco mais fechado que o plano americano, ele já enquadra na cintura, né? Em entrevistas também são muito utilizados. O plano fechado, ou o close-up, esse plano aqui, note como ele já mostra mais expressões faciais, né? Já mostra mais algumas emoções do personagem ou do entrevistado, ok? Ele já fecha mais um pouco ali próximo do ombro e da cabeça do personagem. O primeiríssimo plano, né, ele já é bem mais fechado, ele já mostra mesmo as expressões, né, mostra mais reações emocionais, né, sorrisos, choros e reações do personagem e do entrevistado. E o plano detalhe, né, como o próprio nome diz, você já mostra mesmo detalhes de boca, de nariz, de mãos gesticulando, ou você mostra algum objeto muito mais próximo, né? O objetivo desse plano realmente é mostrar detalhes de pessoas ou de objetos com muito mais proximidade, com muito mais informações. Basicamente são esses planos aí que compõem o nosso hall de opções para os enquadramentos. E um aspecto muito importante na produção de vídeo, e aí especificamente para vídeo mesmo, são os movimentos de câmera, né? Quando a gente está filmando, você tem algumas opções do que você vai fazer com a sua cena, ok? Então, além de deixar, no caso, o celular parado, filmando, você tem algumas opções de movimentar. Lembrando que a gente também pode estar fazendo isso com o celular, certo? Essas técnicas também são aplicadas e podem ser bem utilizadas com os smartphones, ok? Então, vamos ver aqui quais são os principais movimentos de câmera. Então, basicamente, a gente tem 3 movimentos de câmera. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o movimento de pan, né? Que a gente pode estar movimentando o celular de cima para baixo ou da direita para a esquerda, né? Horizontal ou vertical. Então, você está movimentando a câmera do seu celular, né? Na sua mão, você está fixo, parado e em volta do seu próprio eixo você movimenta o celular, ok? Um outro movimento é o traveling, né? O traveling que significa viajando, né? Ou seja, a câmera do celular ele vai junto com a pessoa que está sendo filmada, né? Você vai caminhando junto, você vai se movimentando junto com o seu objeto, ok? Esse é o traveling. Lembrando que para esse movimento de câmera, o ideal para a gente ter imagens mais estabilizadas é utilizar algum tipo de estabilizador de imagem, ok? Alguns celulares também já contam com esse recurso de estabilização de imagem através de software, que já melhora bastante a qualidade da nossa imagem, já deixa ela muito mais estável. O zoom in e o zoom out são movimentos de objetiva. O que isso quer dizer? São movimentos de zoom do próprio celular ou da própria câmera, ok? E você não se movimenta, né? A câmera ela não se movimenta e você utiliza apenas o zoom do seu dispositivo. Lembrando que a gente coloca uma observação aqui que o zoom óptico do celular ele tem que ser observado, né? Porque a gente tem uma diferença, isso é importante lembrar, entre zoom óptico e zoom digital, ok? O zoom óptico é o zoom que o seu celular faz através do próprio software, através das próprias lentes da câmera dele. O zoom digital, você está forçando
o seu celular, forçando a sua câmera a fazer um zoom que ele já não consegue mais, ou seja, a sua imagem está sendo esticada, já está perdendo qualidade. Então, por exemplo, diversos celulares eles utilizam o zoom ótico de 2 vezes. O que isso quer dizer? A partir de 2 vezes, né, quando você dá um zoom mais que 2 vezes, você já está fazendo com que sua imagem perca qualidade. Então, a gente tem que observar isso aí com bastante atenção, ok? E também quando a gente trabalha com um zoom muito alto, né, nos celulares, o ideal é que a gente deixe a câmera fixa em um tripé, porque quando você aumenta o zoom, o celular começa a trepidar com mais facilidade. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, deixe aí a sua dúvida. Obrigado.